Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então eu espero, mas eu não espero assim muito, porque só as misericórdias do Senhor que duram para sempre. A minha, brincando, eu espero. Misericórdia lhe foi concedida. Não tem problema. Amém? Peço paciência que eu estou com a garganta doendo muito. Mas Deus vai me dar graça. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá, na província, estão em grande miséria, em grande vergonha e desprezados. E o muro de Jerusalém fendido as suas portas e queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e cumprireis. Então ainda os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz-lhe prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? O interessante é que os 2 versículos antecedentes a esse que nós acabamos de ler, o último, estão se cumprindo nos dias de hoje, e é uma das promessas a respeito da volta de Cristo, em que todos os judeus, povo de Deus, estariam voltando para Jerusalém, para Israel, para esperar o Messias. É um movimento que eles chamam de Techuvá, e judeus do mundo inteiro estão largando tudo, judeus da França, judeus da Alemanha, judeus do Brasil, judeus de todos os lugares, e estão voltando para Israel, e estão sendo repatriados, porque eles creem que por este tempo o Messias virá. O que para eles é o Messias, nós sabemos que para nós é o anticristo, porque seremos arrebatados antes disso. Amém? Então é uma profecia que já está se cumprindo. Quem acha que a volta de Jesus está longe, porque escuta esse papo desde pequeno, cuidado para não ser pego de surpresa. Amém? Fica um alerta aí. Vamos lá. Neemias está no castelo do rei de maneira confortável. Neemias está no castelo vivendo uma vida com um certo conforto, com um jeito bom de se viver. Só que de repente ele encontra um patrício, um compadre, um conterrâneo, assim podemos dizer, e ele faz uma pergunta:
como é que estão os nossos irmãos? E a resposta que ele recebe faz com que o seu coração venha a tremer. A resposta que ele recebe faz com que ele venha a chorar, a gemer, a jejuar, porque a resposta que ele recebe é uma resposta que ele não gostaria de receber jamais, porque eram seus irmãos de sangue. Quando ele recebe aquela resposta dizendo: os meus irmãos, os nossos irmãos estão em miséria, estão passando vergonha, porque a cidade foi destruída, eles estão vulneráveis, a cidade está em ruínas. Esse é o diagnóstico que ele recebe: ruínas. E quantas vezes o diagnóstico da ruína chega na nossa casa? Quantas vezes o diagnóstico da ruína chega na nossa empresa? Quantas vezes o diagnóstico da ruína chega na nossa alma, abatendo o mais profundo orgulho, soberba, e nos fazendo chegar à consciência de que nós não somos realmente aquilo tudo que pensamos que somos, que nós somos totalmente vulneráveis aos desastres da vida e às fatalidades do dia a dia. Quantas vezes um dia você está bem, está tudo bem com você, está tudo tranquilo. Nós tivemos uma notícia semana passada, uma pastora amiga nossa, estava tudo bem, já tinha acabado, já tinha feito a quimioterapia, e noite por dia, sai-lhe 3 caroços no seio, acompanhado de uma febre, vai correndo para o hospital, o batimento chega a 167 e não diminui, coma induzido. Não dura 72 horas e ela veio a falecer. E aí a família pega de surpresa, e as ruínas começam a vir sobre nós. Ruína emocional, ruína financeira, ruína nos relacionamentos. Quantas vezes você é amigo de alguém, você se doou a alguém, você foi sócio de alguém, você acompanhou esse alguém, você deu a mão a esse alguém está lá no topo, você está batendo palma porque ele cresceu, mas quando ele está lá em cima, ele não lembra de você, ele não fala com você, ele não está nem aí para você, muito pelo contrário, além de você ter ajudado ele a subir, ele quer tomar o que você tem e deixa você em ruínas, você fica deprimido, você fica sem capacidade de reação. E os escombros, o lixo, o entulho, a raiva, a ira, a mágoa vem sobre você, e a sua vida é ruína pura. Pois era assim que eles se encontravam, debaixo de escombros, debaixo de ruínas, vulneráveis. Uma cidade sem porta, naquele tempo, uma cidade sem muro, era uma cidade arruinada. Qualquer exército poderia entrar. Imagine nós aqui sem um portão que possa trazer uma segurança, tudo aberto ali, tudo sem essa parede, dia e noite, qualquer um poderia entrar aqui e roubar o que quisesse, sem alarme, sem companhia de segurança, sem nada. Pois naquele tempo era exatamente assim. Uma cidade sem muro, uma cidade sem porta, uma cidade sem torre, era uma cidade vulnerável. Quando a nossa vida está em ruínas, a nossa vida fica vulnerável. E aí nós precisamos fazer o quê? Reestruturá-la. Nós precisamos reconstruir. Nós precisamos restaurar. Diga comigo, restauração. É preciso restaurar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa, mas em alguma área, eu tenho certeza que nestas semanas, Deus vai falar com você. Porque não vai dar para pregar tudo hoje, nós vamos continuar na próxima e na próxima semana. Amém? Ruínas são escombros, são entulhos, e elas oprimem. A primeira coisa que eu preciso fazer a primeira coisa que você precisa fazer é perguntas. Perguntas te levam a uma percepção. Neemias perguntou a Hanani: você tem feito perguntas de como está a sua vida? Ou você tem vivido a sua vida dizendo, deixa estar? Não, tem hora que você tem que fazer um inquérito da sua vida. Sentar, você, com você, senta aqui, você, agora você, coloca você na frente de você e pergunta, você que sou eu, como está? Entendeu? Eu tenho certeza que sim. Você vai fazer uma pergunta para você. Como é que você está? Aí você, que sou eu, vai dizer, eu estou assim, assim, assim. Aí você responde para você, eu não sabia que eu estava assim. Só para descontrair.
Amados, faça um inquérito da sua vida, faça perguntas. Como é que está a sua área financeira? Porque a gente pensa que cresce saudável. Tem gente que está bem nas finanças, mas está arrebentado emocionalmente. Tem gente que está bem emocionalmente, mas está arrebentado financeiramente. Tem gente que está bem financeiramente e emocionalmente, mas não faz uma caminhada, não levanta um pezinho, não faz força nem para trocar de canal, tem que ser no controle remoto. E aí, está bem em casa com a esposa, tem dinheiro na conta, daqui a pouco começa uma dor. Ai, que isso? Eu tenho certeza que não foi peso demais que levantou. Amados, a nossa vida, ela tem que ser vivida numa completude. Você pode até não ter nota 10 em tudo, mas 8 e 1, 9 e 8. Eu vou fazer um teste, no próximo seminário nós vamos fazer esse teste da roda, que estão várias áreas, e aí você vai ver como está a sua vida. Tem gente que a roda faz isso, ó, blac, pum, pum. Aí depois vem, que são várias áreas da vida. Amados, faça perguntas. A falta de pergunta demonstra soberba. Quando você estiver com alguém importante, não tire um selfie com essa pessoa, faça uma pergunta. O selfie vai dizer que você esteve com ele, agora uma pergunta vai te dar o crescimento. Hoje a mania é essa. Se você estivesse do lado de um homem que você julga sábio, como Augusto Cury, o que você faria? Quantos foram ver o filme do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, no cinema? Eu fui ver. Amém. Se ele estivesse passando na sua rua hoje, é o Gugu, já são íntimos, né? Vamos tirar. Faça uma pergunta em vez de tirar uma selfie. Faça uma pergunta. Se amanhã você vê algum apresentador que você julga muito inteligente, faça uma pergunta em vez de tirar a foto. Depois você tira a foto, mas encha ele de perguntas. Encha ele. Perguntas têm um poder fantástico. Perguntas sinalizam a vontade de mudar. O sábio pergunta e o tolo tira selfie. Você precisa diariamente se questionar, liberar porquês sobre a sua vida. Pergunta libera o seu desígnio, o seu propósito. Por que você faz tal curso que você está fazendo? Eu fui dar uma palestra no Sebrae, que foi sexta-feira, e uma das pessoas disse o seguinte: eu vou fazer faculdade de Direito, mas também quero ser veterinário ou professor de Educação Física. Eu falei, nossa, realmente tem tudo a ver, os 3 cursos. Meu Deus! Então a pessoa não sabe, ela quer fazer algo, ela quer estar no mercado, mas ela está infeliz. Vai ser um advogado infeliz, e se conseguir se formar em veterinário, vai ser um veterinário, mas que queria ser um advogado que desse aula de educação física. É um híbrido. Então, amados, por que você está na igreja? Por que você está aqui hoje? Por que você quer Jesus na sua vida? É para ser salvo? Não, porque se for para ser salvo, você aceita Jesus e todos os dias fica no seu quarto, orando, temendo a Ele, fazendo o bem no meio da rua, que você não vai perder sua salvação, não. Mas Deus nos chamou para algo além da salvação. Deus nos chamou para missões, Deus nos chamou para adoração, Deus nos chamou para comunhão, Deus nos chamou para o discipulado, Deus nos chamou para o serviço. Em casa ninguém faz isso. Adoração é em comunidade. Nós tivemos hoje aqui de 8h30, de 9 da manhã até meio-dia. Nós estudamos 2 apostilas, tremendo, e a última foi só sobre adoração. Amados, por que você trabalha no trabalho que você trabalha só por necessidade? Por que você ora? Porque você é acostumado a orar toda noite? Eu oro antes do almoço porque eu sou acostumado a orar, porque meu pai me ensinou. Nós vamos vivendo a vida na vã maneira customizada de ser.
Por que eu faço a faculdade para cumprir o rito? Porque todas as mulheres da minha família se formaram e são obrigadas a se sustentar caso o marido largue elas. Mulher tem que ter o seu próprio salário? Por que eu vou casar com 25 anos? Porque todos os homens da minha família, nenhum deles casaram com mais de 25 anos. Pergunte, faça, você está perdendo tempo. Se enquanto você não parar e não começar a perguntar por que você está agindo dessa maneira, você vai continuar entrando em algumas crises. Parece que minha vida não vai para frente, espiritual, material, almática, eu estou sempre dando voltas. Ei, Deus te chamou para você estar além de onde você está hoje. Deus te chamou para você estar acima, além. Tem gente aqui que já era para estar lá na frente, mas ainda não parou para se perguntar. É preciso fazer perguntas. Perguntas mostram o que você fez, o que você está fazendo e o que você precisa fazer para chegar aonde você quer chegar. Neemias disse: como estão os meus irmãos? Você vai perguntar: como eu estou? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? O que eu estou fazendo, o que eu fiz e o que eu preciso fazer para chegar onde Deus quer que eu chegue. Mas a gente não faz, e às vezes a gente não faz perguntas para os nossos líderes. Nós vamos enfiando, as coisas vão dando errado, e a gente, meu Deus, por que está tudo dando errado? Porque ainda não entendeu o que é direção, o que é submissão hierárquica, o que é estar debaixo de uma liderança, de uma obediência. Ei, um líder sempre enxerga além daquilo que você está enxergando, porque ele está à frente. Ele é um mentor. Preste atenção. Josué diz o seguinte: nós vamos derrubar as muralhas aqui de Jericó. Aí o povo: vamos lá, vamos derrubar. Cadê a pá? Cadê a picareta? Cadê as pedras, os martelos? Cadê? Para a gente derrubar essa muralha? Não, a gente vai derrubar cantando e dando volta, tocando trombeta, e bota os músicos aí para tocar. Josué já tinha visto. Agora imagine o povo, como é? Nós vamos ficar dando volta nessa muralha. Irmão, não era um muro de gesso assim não. A muralha de Jericó era tão grossa, tão grande, que a casa de Raabe ficava em cima da muralha. Era um muro realmente. Mas Josué já tinha visto. Eu imagino o povo: ai, Josué está maluco, dando volta e volta da muralha. E assim, e bota o pessoal do louvor na frente, bota um olhando para a nuca do outro, que é para, porque irmão, coisa triste é você olhar para a cara de um desanimado. Se bota um olhando para o outro, aí, vamos, o pastor mandou, né, tem que ir, vamos, não, meu irmão, já desanimou. Bota um na frente, o atrás olhando para o outro, vamos embora. Ninguém sabe como o outro está, dizendo: Senhor, que loucura, nesse sol, tocando essa trombeta, batendo esse tambor e vamos embora. Mas diz que no 7º dia, na 7ª volta, a muralha caiu. Josué já tinha visto. Quando a gente fala: ei, calma, vai passar, você vai conseguir, é porque a gente já viu. É porque a gente já viu. Amém? Você precisa entender isso. A segunda coisa que eu preciso entender para que eu possa começar, isso é só o começo do processo de restauração, para que eu venha sair dos escombros, do entulho, das ruínas, para aquilo que Deus tem para mim, para a glória de Deus. A segunda coisa que você tem a fazer mediante a ruína é fazer uso do poder de decisão, mediante a percepção. Percepção é o conhecimento da realidade. Ou seja, você fez a pergunta, não fez? Aí você percebeu. E agora? Tem gente que percebe que a vida está em desastre, mas não faz nada para mudar. Corre de Deus, não quer conselho, foge da igreja, porque sabe que se vir para a igreja, vai encontrar a palavra de Deus, Deus vai confrontar, Deus vai dizer, muda, então vai dizer, não, quando as coisas começarem a melhorar, e eu tiver a fim de melhorar, eu volto para ouvir a palavra de Deus.
Irmãos, Deus não está aqui para massagear o nosso ego e dar palavras ao qual nós queremos ouvir. Ele está aqui para confrontar você e te dar uma palavra que você precisa ouvir. Por isso que o Evangelho, ele atribula o consolado e consola o atribulado. É desse jeito. Quais as ruínas que estão sobre nós, nos afundando? Quais os escombros que estão nos abafando? Você pode pegar a ruína e ficar olhando para ela como um monte de lixo na sua vida, ou dizer para ela: ruína, você é o ponto de partida para a minha glória. Tem gente que pega a ruína, está tudo destruído na vida dela, está tudo indo mal. Aí ele fica assim: minha vida como é que está? Não tem jeito para mim não. Aí chega, vem cá, vem olhar aqui, ó, como é que está? Meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, é um beberrão. Isso aí, meu irmão, só Jesus. Acho que se ele nascer 10 vezes ainda não converte. Fica olhando para a ruína. Fica acariciando a ruína é entulho. Você tem que pegar, sai daqui, Satanás. Não é o marido, você não vai fazer isso com o marido não, sai daqui, Satanás. É o que atribula ele, sai daqui e tira. E porque isso está abafando ele, isso está abafando, isso está detonando, está acabando. Sai daqui prostituição, sai daqui orgulho, sai daqui soberba, sai daqui picuinha, sai daqui fofoca, maledicência, sai da minha vida, porque isso é ruína, isso está acabando com a minha vida espiritual, isso está me levando para o inferno, eu vou sair de baixo. Você tem duas opções: ou você fica olhando para as ruínas e dizendo: eu vivi tanto tempo debaixo dessas ruínas, está até quentinho aqui, eu vou ficar aqui. Ou você diz o seguinte: ruínas, eu não quero mais saber de você, eu saio debaixo do lixo agora e vou direto para a glória de Deus, porque eu creio em um Deus que pega o solitário e faz habitar em altos lugares. Ele pega aquele que é órfão e faz habitar no meio de família. Ele pega a estéril e faz dela mãe de filhos. A opção é sua. A gente fica esperando em Deus e Deus: eu já fiz. Toma decisão, eu já fiz. Nós reclamamos mais daquilo que nós não fazemos do que daquilo que Deus não faz. Porque a maioria das coisas, Deus nos deu o poder de decisão. Decisões decidem o seu futuro. A pior decisão que você pode tomar é a decisão de se tornar um indeciso. A pior decisão que você pode tomar é a decisão de se tornar um indeciso. Para onde eu vou? Não sei. Que curso eu vou fazer? Não sei. Sim, você quer fazer seu doutorado aonde? Nos Estados Unidos? Em Portugal? Ou na Alemanha? Eu não sei. Qualquer lugar está bom. Qualquer lugar? Qualquer lugar? Qualquer lugar, irmão. Deus não deu qualquer coisa para você. E você não é qualquer coisa para Deus. Então esquece esse negócio de qualquer. Seja específico, porque na hora de Deus enviar, Deus enviou o melhor. E a palavra usada, ela é tão forte que no nosso vernáculo não consegue se adjetivar esse amor de Deus, porque diz: de tal maneira. Me explique que maneira é essa? É uma maneira? Não, de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? A ponto de dar o seu único filho. Seu único filho. Você não pode negligenciar a realidade. Você precisa tratar a realidade. Preste atenção. Negligenciar é quando eu tenho a percepção da ruína, enxergo que aquilo ali está daquela maneira e eu posso sair daquele lugar com fé, determinação, perseverança e os passos que eu estou sendo mentoreado, mas eu negligencio, eu vou protelando, eu vou deixando para amanhã, eu vou dizendo: não, isso vai resolver, e eu vou negligenciando, e vou vivendo outras coisas, e aquela área da minha vida fica debaixo de ruínas. O terceiro passo é o seguinte: chama-se inquietação. O terceiro passo é inquietação.
Tudo que lhe perturba é tudo o que precisa ser mudado. Não fica com raiva das coisas que te perturbam, não. O que é que está te perturbando hoje? Qual é a área da sua vida que está causando indignação? Então, tudo o que te perturba é tudo que você foi chamado para trazer mudança. Tem gente que não suporta ver injustiça. Muito provavelmente essa pessoa vai ser um advogado, um juiz, um promotor, um policial, algo do tipo. Porque a injustiça perturba ele. Perturba. Tem gente que não consegue ver uma criança maltratada, então pode ver que o ciclo, ninguém consegue ver uma criança maltratada, mas tem gente que se vê um pai dando um puxão de orelha santo naquela criança, porque tem criança que não precisa de um puxão de orelha não, ele precisa de um puxão nas duas, mas vamos lá, esse é outro papo. E aí, o puxão, ela diz assim, meu Deus, como pode ser um monstro? Você pode ver que o ciclo de amizade dessa pessoa são pessoas da vara da infância, do menor, do conselho tutelar, por aí. Ela tem um chamado para aquilo ali, para proteção dos indefesos. Tudo que te perturba é tudo aquilo que precisa ser mudado. Agora algo te perturba, algo te causa indignação. Você fica irado, mas você não faz nada. Eu estou irado na minha empresa com esse quadro. Eu estou irado na minha vida. Eu estou irado com isso que aconteceu no meu casamento. Eu estou irado com o que está acontecendo na minha faculdade, as minhas notas. Eu estou irado porque eu não consigo jejuar, porque eu não consigo orar. Irmãos, tem crente que não consegue jejuar 24 horas. Pastor, como é que eu vou ficar sem a minha merenda? Fica, amado. Fica sem a merenda, fica sem o almoço, fica sem a janta. Fica sem o café. Fica dependente de Deus. Aí você vai ver. Eu me lembro uma vez, um rapaz que tinha um problema com entorpecentes, e esse rapaz tinha arranjado uma confusão, e eu falei com duas meninas da igreja, e uma era Miriam, na época, e rapaz, você olha Miriam magrinha assim, você não dá nada para ela, assim, rapaz, ela é mãe de 68 filhos. Estou certo? 68? De 2 semanas para cá aumentou. Eita mulher para ter filho rápido assim. 70 filhos, 70 crianças. Ela toma conta no projeto social. E aí, eu falei, Miriam, Bel, fulano de tal está com problema, vai lá e resgata, arranca ele de lá, do ninho do inferno, do capeta, do satanás, que senão vão matar esse rapaz. Elas arrancaram e botaram ele no lugar que o lugar era pior do que o lugar que ele estava. Mas era o único lugar onde ele estava seguro. Pastor, vem aqui, porque o senhor precisa fazer uma oração, que o negócio aqui está brabo. Quando eu cheguei lá, estavam essas meninas orando, que, olha, pensa nas meninas santas orando, o lugar, um monte de gente, cara, metade dali já morreu, né? Metade, o rapaz não, o rapaz deve até hoje. Metade já morreu. Na hora que eu entrei, cheguei na porta, eu falei assim, meu Deus. Aí eu entrei, aí eu falei assim, Miriam, manda todo mundo vir para a cozinha aqui agora. Era uma chácara. Manda todo mundo vir para a cozinha. E ninguém vem com uísque, com cocaína, com maconha, com nada, que eu vou pegar tudo, eu vou sair quebrando tudo, jogando na piscina. Irmãos, é assim, tem hora que a gente tem que usar de autoridade de sanção, sabe? De vez em quando dá uns negócios desses. Eu vou quebrar tudo. E vieram. Aí eu falei assim, tem alguém aí com alguma... Não, pastor, não. O negócio está lá fora, está lá, já jogamos na piscina, e não sei o que. Eu falei, bom, tá bom. Vocês pensam que são malucos? Vocês pensam que são doidos? Vocês não têm metade da loucura que eu tenho. Eu estava falando, irmão, com o pessoal, que metade já foi tudo assassinado. Vocês não têm metade da loucura que eu tenho. Eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês querem ser maluco? Eu vou fazer um desafio agora. Vocês são muito fracos. Vocês são fracos. Vocês são fracos. Eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês querem fumar maconha para ficar doidão, para ver gnomo, para ver coisa? Eu vou entrar no meio do mato com vocês de manhã. Nós vamos ficar sem comer no primeiro dia, orando, eu vou ficar cantando e jejuando. Irmão, vai bater uma lombra em vocês. No final da tarde vocês vão começar a ficar nervosos. Vocês vão começar,
No segundo dia, vocês vão ver disco voador, OVNI, gnomo, ET, saci pererê. No terceiro, vocês vão ver. No terceiro dia, vocês vão estar tão cheio, mas tão cheio que eu vou estar orando, cantando no ouvido de vocês, o dia inteiro, sem comer. Meu irmão, eu vou pegar vocês, eu vou sacudir, vocês vão estar fracos, vocês não vão ter fumado, nem cheirado, nem comido, mas eu tenho certeza, a sua carne vai estar fraca, mas o teu espírito vai estar cheio da glória de Deus. Irmão, o povo pensa que é doido, doido é a gente, que domingo podia estar em casa, vendo Fantástico, comendo pizza, está aqui. Hoje a gente é doido, mas a gente é doido por Jesus. Ah, eu quero ser um crente normal. Se você quer ser crente normal, nem seja. Como é que você vai ser crente normal? Crendo que um homem foi engolido por um peixe e 3 dias foi vomitado numa ilha. Que Jesus vai voltar nas nuvens. Já refus a glória eterna. E Jesus ao rei. Aí Jesus volta nas nuvens com as trombetas tocando e os anjos junto com ele. E a gente vai subir para encontrar. Irmão, é só por fé. É só gente doida. Por isso que diz a palavra do Senhor que aprove Deus escolher os loucos desse mundo para confundir a sabedoria dos sábios. Por isso que o cara pode ser entendido. Doutor, irmão, eu estudei teologia e muito, e estudo, e não paro de estudar, mas a Bíblia é um grande quebra-cabeça, que Deus pegou e fez assim, ó, e jogou, e desmanchou tudo, aí diz assim, agora só vai compreender quem for cheio do Espírito Santo. Aí quem é cheio do Espírito Santo, lê a Bíblia, e diz assim, uau, eu não tenho só o entendimento, mas eu tenho a revelação. Paulo era doutor, criado aos pés de Gamaliel, não tinha revelação nenhuma da palavra, nenhuma. Aí quando se converte, o que que Deus manda? Vai lá se encontrar com um camponês. Irmão, judeu nem conversa com quem tem menos sabedoria do que ele, não conversa. Ele não fica, um rabino, um judeu, um estudioso, ele não conversa com quem tem menos de sabedoria do que ele. Aí Paulo se humilha e vai conversar com um camponês, porque Paulo tinha o conhecimento, mas Ananias, era isso? Ananias tinha a revelação. O conhecimento encontra a revelação, e aí vem o apóstolo Paulo, cheio do conhecimento e da sabedoria de Deus, e sozinho fez mais do que todos os apóstolos juntos. Escreveu 70% do Novo Testamento. Então tenha inquietação. Inquietação é saber se movimentar para realizar. Não é saber ignorar, mas saber, não saber é ignorar, mas saber e não fazer é negligenciar. Quarto passo é a confissão. A confissão traz cura e perdão. Esse é o último passo para que a gente, de hoje, a confissão traz cura e perdão. No livro de Provérbios, capítulo 28, diz que o homem que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Neemias fez? Neemias começou a confessar: Senhor, o Senhor que jurou a Moisés, que lançou a sua palavra sobre Moisés, o Senhor que disse que traria o povo, que ajuntaria o povo, Senhor, lembra-te das tuas promessas. Senhor, eu confesso o pecado dos meus pais, eu confesso o pecado de todos eles, eu sei que nós transgredimos a sua lei. Ele começou a se arrepender. Se você não se arrepender, você vai começar a fazer de novo, e dificilmente você vai obter um resultado positivo. Então é confessar e deixar. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas todavia dá graça aos humildes. Então é preciso confessar. Quando eu faço por alguém, Deus faz por mim. Você tem chorado pela sua cidade? Você tem chorado pela sua família? Você tem chorado pela sua rua? Você tem dito o seguinte: Senhor, Pai amado,
eu estou aqui no grupo de crescimento. Senhor, o povo vem para cá, mas hoje está tendo a festa do pau do negócio lá, da bandeira. Esse povo infeliz não veio para o meu grupo de crescimento, porque quis ver. Como é que é o nome lá do grandão? Léo Santana, Tiaguinho, Solange do Avião, Wesley, Safadão. Senhor, misericórdia desse povo. Em vez de você ficar xingando, olha, infeliz, eu preparei para todo mundo vir para cá para casa, olha aí, fiz vatapá, eu sempre, munguzá, canjica, tudo aqui, ó, para receber eles. Veio 2 pessoas, foi tudo lá para a festa do Santo Antônio. Em vez de ficar xingando, bota o joelho no chão e comece a orar pela vida deles. Comece a orar para que o Espírito Santo comece a gerar constrangimento. Eu nunca deixei de orar pela minha família, pelo meu irmão. E quando o meu irmão estava lá no planeta Atlântida, J Quest, não sei o que e tal, e ele com CD lançado, dançando com Vavá, com Soueto, com Rodriguinho, sei lá das quantas, e ele chegou, ele disse o seguinte, quando ele chegou lá, o Espírito Santo tocou nele no show de rock. O que eu estou fazendo aqui? Esse não é o ambiente. Essas pessoas no chão, drogadas, essa menina aqui tão nova, que já passou na mão de 2, 3 aqui na minha frente, isso aqui não é um ambiente para mim. Eu preciso sair desse lugar. Chegou em casa e disse: pai, me perdoa, mas eu não quero mais lançar o CD lançando, tudo já. E a minha mãe: meu Deus, foi investido um dinheirão para isso, meu pai. O que é de Deus é de Deus. É melhor o nosso filho estar nos caminhos do Senhor. Eu pago a multa que for, do que ele está no mundo, na mão do inimigo. Meu pai nem convertido não era. E aí meu irmão cancelou todos os shows, cancelou o CD, cancelou tudo. E eu tenho certeza que hoje ele é muito mais feliz. Interceda, ore. Eu até brinquei hoje de manhã, ore pelos pagodeiros, pelo amor de Deus, porque só se converte roqueiro e forrozeiro, não vai ter pagode no céu, pelo amor de Deus, ore. Eu quero Zeca Pagodinho no céu, ore, meu irmão, não fica amaldiçoando não, ore, amém? Ainda no passo 4, tudo o que você não confessa, fica nas trevas, e as trevas ganham poder sobre ela, mas toda treva que você traz à luz, perde a força. Confissão, preste atenção, confissão é trazer à luz aquilo que está escondido, tudo aquilo que é trevas, e que você deixe que permaneça nas trevas, ganha força, porque se alimenta de trevas. Mas quando você traz à luz, aquilo perde a força. Por quê? Porque a luz dissipa toda treva. Se nós apagarmos todas as luzes aqui hoje, quantas vezes eu esqueço alguma coisa aqui dentro? E quando você apaga tudo, é trevas, treva é escuridão. Aí eu venho só com uma lanterninha do celular, lá de fora, para pegar um carregador que eu esqueci, para pegar uma extensão, eu venho. Só a luzinha do celular clareia tudo aqui. Você está entendendo que a luz dissipa todas as trevas? Aquilo que está escondido, precisa confessar. Quando você confessa, para Deus, você é perdoado. Mas a Bíblia diz: confessai uns aos outros para que sejais sarados, curados. Quando você chega e diz: irmão, olha, eu não suportava você. Quando eu vi você entrando na igreja, com aquele ar de arrogância, com esse seu cabelinho ajeitadinho, quem ele pensa? Tem gente que te odeia de graça, irmão. Você não sabe. Confessa, eu te garanto que você vai olhar aquele irmão de outro jeito. Irmão, sempre quando você dava uma opinião, você era imperativo. Aí você vai ver a história do cara, por que que ele é assim? Irmão, eu sempre achei que você falava demais. Aí você vai ver por que que ele falava demais. Anda com ele, você vai ter um olhar diferente. Mas confessa, tudo aquilo que está aqui, que você permanece, deixa aqui, começa
a ganhar força, e aí você não consegue se livrar. E por último, quando Jacó lutou com Deus, ele foi interrogado. Qual é o seu nome? Jacó havia mentido para Isaac, mas agora tinha que reconhecer quem ele era. Você tem que chegar para Deus e tem que dizer: Senhor, eu confesso, está acontecendo isso, eu sei que o Senhor sabe, mas o Senhor tem que ouvir da minha boca, isso, lava o meu coração. Jacó tinha enganado o seu pai. O seu pai perguntou: é Esaú que está aí? Aí Jacó toca e diz o seguinte, Isaac toca e diz: a pele, o cheiro, é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Jacó mentiu para o seu pai. Aí Jacó corre, fugindo, encontra-se com Deus no val de Jaboque. Quando ele luta com Deus, lutou a madrugada inteira, aí Deus pergunta: qual é o seu nome? Ele é obrigado a dizer: eu sou aquele que enganou meu pai, eu sou enganador, o meu nome é Jacó. Aí Deus muda o nome dele. Sabe o que Deus faz quando a gente confessa? Ele nos dá uma nova identidade. Ele diz: de hoje em diante você vai ser outra pessoa, porque você está arrependido, você confessou. Sabe qual é o nosso problema? Um dos nossos problemas, nós ainda temos medo de Deus. Nós não confessamos. Nós ainda temos medo de Deus. Nós corremos de Deus. Hoje de manhã eu falei isso aqui. Adão, quando pecou, Adão se escondeu de Deus. E Deus veio do jardim. E Adão não perdeu a presença de Deus. Adão perdeu o ambiente, o jardim de delícias. E Deus vem dizendo: Adão, Adão, onde está você? Cadê você, Adão? Deus sabia quem era Adão. A pergunta de Deus é: cadê o Adão que eu criei? Esse não é o Adão que eu criei, que eu formei. Cadê o Adão que eu deixei aqui? Adão, cadê você? O Adão que ele criou já não existia mais, já estava debaixo do pecado. E aquele Adão que ansiava estar em comunhão com Deus na viração do dia, agora corria da presença de Deus, porque errou. Aí eu vejo um exemplo diferente de Davi. Davi adultera com Betseba, Batxereba. Davi mata o marido dela. E Flávio José, em um dos seus mais de 200 livros, diz o seguinte: porque você não encontra na Bíblia Deus falando que Davi era segundo o coração dele. Você não encontra. Não tem escrito na Bíblia Deus falando que Davi era o homem segundo o seu coração. Não tem. O que tem é a narrativa dos outros dizendo que Davi era segundo o coração de Deus. Era um ato de testemunho. E por que eles achavam isso? Um dia eu, estudando, eu me fiz essa pergunta: por que eles achavam que Davi era segundo o coração de Deus? Bom, Davi peca, e como ele foi adúltero e assassino, o povo começou a clamar. Isso Flávio José, um dos seus mais de 200 livros, um dos escritores mais respeitados em todo mundo que escreveu a história dos Hebreus, é praticamente a segunda Bíblia. E ele diz o seguinte: que quando Davi pecou, todos foram para a porta do palácio dizer: morte ao rei, mate o rei, queremos apedrejar o rei. Davi não era só rei, era profeta, chegou na varanda do seu palácio e disse: assim diz o Senhor, o dom é irrevogável, o dom não morre jamais, o dom permanece com a pessoa. Quando ele disse assim diz o Senhor, o povo se cala. E ele diz: acharei eu graça no meu servo Davi. E ele começa a falar como oráculo do Senhor. E quando ele para de falar como oráculo do Senhor, Davi diz o seguinte: se o Senhor não é comigo, então que eu entre no Santo dos Santos, ata uma corda à minha cintura e que eu entre na presença de Deus, porque se eu estiver em pecado, eu morro e vocês me puxam para fora. Porque só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e isso aí ainda assim amarrado com uma corda, porque se ele pecasse, alguém tinha que puxar, porque se entrasse, morria também, era fulminado. E Davi entra naquele lugar, e quando Davi entra naquele lugar, o povo calado, querendo ver a desgraça
e ouve-se uma voz dizendo: esse é Davi, meu filho, segundo o meu coração. Davi significa amado. Este é o amado, o homem segundo o meu coração. E Davi sai dali ileso e a sentença é revogada. Qual é a diferença entre Davi e Adão? É que Adão fugiu de Deus. Davi correu para o Santo dos Santos. Davi correu para a presença de Deus. É preciso correr para a presença de Deus. Corra para a presença de Deus. Não fica correndo de Deus. Não fica dizendo: Deus vai me matar. Não, irmão, corra para a presença de Deus. Pecado não é ser humano diante de Deus. Pecado é ser Deus diante dos homens. Aplauda o Senhor, vamos orar. Glória Santíssima. Amém? Pode me ouvir? Para que a gente louve e esteja orando. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem?
Eu já deixei bem claro isso aqui. Em um ambiente profético, uma palavra vira uma sentença. Vidas estão sendo restauradas, pode contar. O primeiro degrau você vai começar a subir, não é amanhã, é hoje. Glória a Deus! Você está saindo debaixo das ruínas, debaixo dos escombros. Você vai começar a andar de glória em glória. Deus não te chamou para andar de culto em culto. Deus não te chamou para andar de domingo em domingo. Deus te chamou para andar de glória em glória. É de glória em glória. Nossa missão aqui não é levar você ao próximo culto, quarta-feira, culto do propósito, domingo, ou a próxima escola, o próximo seminário. Não! É que você venha se relacionar com a presença de Deus. Hein? Ame a presença de Deus. Ame a presença de Deus. Não busque o poder de Deus, porque quem tem a presença tem o poder. Agora quem tem o poder pode se corromper. Contanto que você tenha a presença e o poder venha, quando vem o poder você nem se corrompe, porque você ama a presença. Ame a presença de Deus. Não ame o que Deus pode fazer, ainda que Ele não faça nada. Ficar só com Ele juntinho. Ame a presença de Deus. Deus está te tirando das ruínas. Deus está te tirando de debaixo dos escombros. Não falte as próximas semanas. Aprenda tudo que tem para se aprender e aplique. Porque a vontade de Deus é restaurar a sua vida. O vinho novo só se derrama em odres novos. Ele não derrama vinho novo em odre velho. Seja restaurado para o novo de Deus. Deus tem muita coisa nova para você, muita coisa boa para você, mas deixa Ele te restaurar. Há alguém essa noite aqui que quer esse Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Que quer dizer: Senhor Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador. Eu te aceito. Eu quero viver essa restauração. Se tem alguém aqui hoje, só levanta a sua mão o mais alto que você puder. Se você quer aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém aqui hoje para Jesus? Só levante a sua mão. Eu quero. Aleluias. Levante a mão bem alto. Estique o seu braço. Se você está, amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Tem algo que eu gostaria de falar para vocês. Eu queria orar por vocês. Eu gostaria de orar rapidamente por vocês. Eri, pode vir. Amém. Pode vir a neta, sobrinha. Vem. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que com a boca se confessa, mas com o coração se crê para a remissão dos pecados. O compromisso com vocês é com Jesus. Até hoje Jesus esteve assim. Nunca abandonou vocês.